que a gente conhece são modificações da elementar, então simplesmente o que acontece? Não é que eu tenha vários tipos de matéria, eu tenho uma. Então, se eu tenho uma só, isso dá razão para a teoria que já existia na época dele, de que o que muda simplesmente de uma matéria para outra, que faz a matéria elementar se modificar de maneiras diferentes, é o que ele chama aqui, de força em movimento. Então, conforme a força que, que essa matéria é atingida, sofre, e o movimento que é feito com essa matéria, isso dá origem a todos os diversos tipos de matéria que existem. Então, a ação da força e do movimento sobre esse elemento primitivo, conforme muda a força e o movimento, muda o tipo de transformação que essa matéria elementar primitiva sofre. Isso dá origem a todos os tipos de matéria que existem. Mas aí os espíritos acrescentam também a questão da disposição das moléculas. Então, conforme a maneira que as moléculas elas estão dispostas, isso vai dar origem, e elas estão dispostas e se movimentam e têm uma força, isso vai dar origem aos diversos tipos de matéria que existem. Um exemplo muito bom para a gente mais ou menos entender, claro que é uma analogia, né? Por favor, é uma analogia, mas para a gente entender a lógica do que eles estão querendo dizer aqui, tem dois exemplos que eu aprendi uma vez num livro de filosofia. O primeiro exemplo é a massinha de modelar, né? Quem já brincou com massinha de modelar? Aquela massinha que lá na pré-escola a gente brinca, né? Tem de várias cores. Conforme ali o que a gente vai modelar, vai dar um resultado diferente, né? Outro exemplo muito bom é o Lego, né? A pecinha, aquela Lego. Eu tenho a pecinha do Lego e eu posso formar quantas formas diferentes com as mesmas pecinhas de Lego, né? Então eu tenho pecinhas com determinados formatos e elas somadas de maneira diferente, elas dão origem a diversas formas, né? A gente vai encaixando lá as pecinhas, aí forma um quadrado, um círculo, um cubo, uma bola, uma casa, um boneco, mas são sempre as mesmas pecinhas formando tudo, né? Então, essa é a ideia de uma matéria elementar que, conforme ela é as forças que interagem com ela e a posição que eu coloco as moléculas ali, ela vai dando origem a todos os corpos que se conhecem. Então, é essa lógica que está por trás dessa questão, né? Mostrando como é lógico, dá para entender melhor a lógica da questão, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só ler, antes de ler a pergunta do Alex, o comentário, o asterisco ali de Kardec, Laura. Tem um asterisco, não sei se aparece para ti, acho que está lá embaixo. Este princípio explica, que é o asterisco para a pergunta 33, né? Aí, ó. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então, aqui ele dá exatamente uma analogia. Kardec se serve das analogias para ficar clara a ideia. Então, na nossa química, eu tenho lá várias matérias elementares, por exemplo, oxigênio e hidrogênio. Se eu pegar duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, dá água. Agora, se eu acrescentar mais uma molécula de oxigênio, vira algo corrosivo. Então, olha a ideia.
São os mesmos elementos, mas eles foram combinados de maneira diferente, já dá outro resultado. Kardec está fazendo a analogia com esse elemento primitivo. E ele está mostrando já que isso explica a magnetização. Porque o que era a magnetização já na época dele? O magnetizador podia pegar um copo d'água e modificar o gosto, o cheiro, e inclusive quando a pessoa tomava, era como se ela tivesse tomado um remédio. Mas por quê? Porque essa água ela é feita do mesmo elemento primitivo que o magnetizador manipula com o uso da vontade, do pensamento. Então ele consegue, de alguma maneira, alterar, fazer uma combinação, e isso explica logicamente o efeito da magnetização. Então ele quer mostrar como é lógico, usando a química como referência. Na química não é assim, conforme eu modifico e acrescento moléculas, eu não tenho um novo efeito. No elemento primitivo acontece a mesma coisa, só que a diferença é que o elemento primitivo se modifica com o uso do pensamento e da vontade apenas. Por isso que é uma matéria mais sofisticada, que a gente não entende a natureza. Essa matéria responde diretamente ao pensamento. Essa matéria elementar primitivo, fluido cósmico universal. Ele obedece ao pensamento e à vontade. Já, por exemplo, se eu pegar uma molécula, ela não obedece à vontade. A nossa molécula, né? Eu não tenho como, só com o uso da vontade, do pensamento, eu fazer a molécula de hidrogênio se juntar com a de oxigênio. Não, eu preciso de algo mais que a simples vontade, né? Eu preciso de instrumentos e preciso de toda uma tecnologia para poder fazer isso. Tanto é que as pessoas fazem em laboratório, tu pode brincar de fazer água, né? Tu pode conseguir juntar as moléculas e aí conseguir produzir água. Mas é uma analogia para mostrar a lógica do processo. Aí a gente consegue. Ah, então ela é assim, né? Claro que a analogia tem essas diferenças. Né? Pode falar lá. Não, aí o Alex entendeu a sua resposta, né? Só que aí ele traz uma pergunta. Mas não tem nada sobre o corpo físico de Jesus falado até hoje que tenha uma total lógica diante do possível? Não sei se você entendeu a pergunta, Michel. O que eu entendi é que se tem alguma boa teoria sobre o que aconteceu com o corpo dele. Eu acho que é isso, né? Eu não sei se foi a mesma coisa que tu entendeu, Locke. Mas eu acredito que sim. Só que não é do. Aí que tá. As teses e hipóteses do que aconteceu com o corpo físico de Jesus não é o Espiritismo que trata. Deve ter teorias com muita lógica e muita possibilidade de ser a verdadeira. Mas não é o Espiritismo que trata disso, percebe? Por exemplo, os historiadores tratam disso, né? Há uma teoria de que roubaram o corpo de Jesus, né? Roubaram porque, como eles temiam que Jesus iria voltar, e eles achavam que Jesus dizia que ia voltar. Então eles pensavam assim: vamos consumir com o corpo, porque ele não vai ter como voltar. Porque eles achavam que Jesus esse voltar era ressuscitar no mesmo corpo. Então eles consumiram com o corpo de Jesus, só que Jesus voltou com um corpo fluídico depois da morte do corpo. Né? Não precisava do corpo físico. Então não adiantou. Imagina se for essa a tese verdadeira, né? Quem mandou roubar ficou apavorado. A gente consumiu com o corpo e não deu certo. Ele voltou do mesmo jeito. Claro, ele voltou em espírito agora, né? Mas, claro, há teorias para explicar tudo. O que eu estou querendo dizer no estudo de hoje é que não é papel do espiritismo explicar tudo. Por isso que eu tenho diversas ciências. Ciências no plural. Tem coisas que a biologia explica, tem coisas que a física explica, que a química explica, que a astronomia explica, que a geologia explica. Cada ciência vai explicar alguma coisa. Quando eu entrar no terreno delas, eu tenho que pedir ajuda. Por exemplo, esse é um terreno da história. Eu tenho que procurar os historiadores, não é papel de espiritismo. E não adianta eu pegar e perguntar para os espíritos o que houve com o corpo de Jesus. Porque eles não vão dizer. Que não é papel do espiritismo. Ah, mas o espírito tal falou. Sim, mas ele falou porque é um espírito inferior, ele inventou qualquer coisa, disse qualquer coisa. Se eu perguntar qualquer coisa, os bons, os superiores não vão dizer, mas aí vai ter um monte de inferior que vai inventar cada uma história diferente da outra, né? Mas aí ele não tem compromisso com qual é o controle que tu usa, qual é o critério para saber se ele tá falando a verdade. Não tem. Por isso que não adianta perguntar, não tem controle, né?
Exato, e o Espiritismo